Vamos lá, moçada, fazer esse backtest aqui, ó. Desse dia. No diário, a gente tava com um pouco de viés aqui para baixa, né? Ele fechou um candle Ariel aqui, ó, nesse ponto. O problema só que ele tava acima do rompimento ainda, né? Mas ele tava vindo de uma falha de movimento. Então ele já jogou o preço para baixo e abriu o gap, né? Acabou abrindo para baixo do rompimento. Então dava um viés muito grande aí dele continuar o movimento do diário, né? Deixou o Candariel e abriu na negação. Então dava um pequeno viés aí pra gente que isso aqui foi um pullback para continuar descendo, beleza? Vamos voltar lá para os 5 minutos. Candle 1, galera. Para nossa alegria, dá esse doji horrível, né? Por quê? A gente fica trancado, já é um candle de indecisão, né? E ele ainda ficou abaixo de um fundo e acima de um topo. Então, não existe possibilidade de operar, na minha opinião, esse primeiro candle ou, de repente, até o segundo. Eu não estou esperando nada ainda, beleza? Tem que esperar alguma decisão mais forte do preço. Então, por ele ser um doji de corpinho vermelho, ele acabou jogando o preço para baixo, porém não rompeu o candle anterior. A gente pode até observar que, de repente, agora ele está abaixo de um topo e pode imaginar que, de repente, ele vem testar para buscar agora tentar romper a mínima. Vamos lá. Não faz isso, né? Fecha um candle positivo. Não tem rompimento, não tem negação, não tem o que se fazer, na minha opinião, beleza? Nesse ponto aí. Deveria já ter caído, fechou verde, né? Então, nada a declarar do próximo candle. Candle 4 consegue fazer o quê? Um rompimento. Então, a gente imagina que o candle 5 testa aqui e tenta para romper a mínima do 1. Essa seria, pelo menos, a possibilidade inicial do próximo candle. Ele faz o movimento totalmente o inverso do que ele deveria fazer, galera. E de quebra, rompe esse maluco aqui e rompe o candle 3, beleza? Ainda não difícil falar uma direção desse mercado aí, tá? Poderia vir testar os 50% desse candle com rompimento e tentar fazer um movimento agora de alta, já que ele praticamente quebrou todo o movimento que ele estava fazendo baixista, beleza? Aí o candle 6 chega na máxima do 1, né? Respeita esse movimento. Então eu prefiro aguardar agora, porque ainda assim está vindo de rompimento, fez o teste na máxima, pode vir testar o rompimento para querer fazer o movimento de alta ainda, tá? Vamos lá para o próximo candle. Próximo candle 7, ele fecha aí um candle negativo, faz uma negação e já dá o alvo no 50%, certo? Aqui nesse ponto foi a minha primeira entrada, eu entrei no candle 8 com a violinada dele aqui para baixo. Por que violinada? Ele está vindo de negação, rompeu o candle anterior. Está na região de 50. Então, para mim, vale o risco da compra aqui para tentar chegar até onde? Se ele estiver respeitando esse 50%, até o topo do 6. Show? Ele violina o candle anterior, dá a entrada, nega o último rompimento, volta a trabalhar acima desse topo. Eu prefiro quando o 8 faz o movimento todo, né? Se ele está vindo dos 50%, eu gostaria muito que ele tivesse rompido o candle anterior, tá? Mas nesse ponto aí, pelo que ele fez, dava para segurar a operação. E aí o candle 9, deixa eu centralizar aqui. O candle 9 agora ele consegue fazer o rompimento do topo anterior. Então, continuidade, beleza? O candle 10, ele faz a negação, né? Vamos lá ver se está no 50% já. Esse aqui não, e o candle que fez o rompimento também não. Então ele pode fazer o quê? Violinar o candle 10, dar o alvo e querer voltar a subir. Igual ele fez no candle anterior, tá? Geralmente eles fazem padrões bem iguais, né? Bem repetidos. Agora pode também, né? Testar primeiro a negação e vir buscar o alvo de 50%. Olha lá, ele acaba que ele violina o candle anterior, busca o alvo de 50%, volta a trabalhar acima do topo e é assim, idêntico, né, galera? Ó,
idêntico. Padrão aqui, igual aqui, ó. Mesma coisinha, os mesmos candles, né? Então, até então, continuidade, beleza? Aqui nesse ponto, a gente começa a acreditar muito que ele está querendo fazer o quê? A gente tinha um alvo traçado aqui nos 60 minutos, ó, a mínima dos 5, do 5, que eu acho que é essa marcação que está aqui no 5. Então, começa a se fazer acreditar que ele vai buscar aquele ponto, né? Aí ele rompe o topo, rompe o canto anterior, e esse cara aqui faz o quê? Ele fecha a careca, esse já dá o alvo e já faz a negação. Nega, inclusive, o último rompimento, né? Que é o que essas negações aqui não havia feito nessas entradas aqui. Os últimos rompimentos estavam mais para baixo, né? Então, agora ele está vindo de um alvo macro, certo? Lá dos 60 minutos, que é esse gatilho que é o 5. Testou lá, então o alvo dele pode também ser macro aqui nos 60 minutos. Talvez até o último rompimento aqui, ou fundo, né, do 6. Para se vender aqui, eu acho interessante o teste, para não ficar o stop comprido, nos pontos de negação, pode ser esse, e pode até ser lá em cima nos topos, tá? Não testa nada, né? Não fica difícil de entrar aí. Nesse ponto aqui, o que eu vejo? Rompimento dessa galera aqui. Então, para mim, ainda a maior probabilidade é dele testar o fundo rompido e buscar outro fundo. Ou até a mínima do 1 aqui, né? Que ficou sem testar. Olha lá. Se ele tivesse testado um pouquinho mais para cima, eu tinha batido esse candle aí. Fiquei esperando ele passar um pouco para cima e voltar, mas ele escorregou bem rápido, né? Então, aí já foi a operação. Esse candle aqui ele consegue romper também o fundo, né? Então a gente acaba de ter um rompimento de fundo. A gente pode esperar o próximo candle para ver qual que vai ser, se ele vai ser confirmação ou negação. Ele fez negação, se tem negação, a gente pode colocar a FIBO, né? O que ele negou aí? Praticamente tudo, né? Voltou a trabalhar para dentro desse movimento, desse movimento. Alvo pode estar aqui no 50%, ou de repente até no gatilho 13, né? Vou voltar aqui na máxima do 1. A gente tem um ponto de negação. Então tem várias situações aí para ele buscar. Mas acredito não ter dado alvo ainda. Visto que ele fechou com uma negação bem forte, né? Ele rompeu o candle anterior também, então pode só testar esse rompimento e subir, tanto quanto fazer o quê? Testar 50% dele, né? Tem FIBO no cara que faz a negação, certo? Pode vir buscar aqui, junto com esses fundos, esses levels que ele deixou, para fazer o movimento de alta, até o alvo, que é 50%. Não é? Deu alvo nos 50%, né? Pelo menos até agora no figurativo, ele está vindo de rompimento. Então, se a gente está querendo vender no próximo, ele precisa pelo menos violinal que é no anterior, visto que ele está vindo de rompimento, e pode ser uma continuidade, de repente, para buscar o gatilho 13, que é alguma coisa nesse sentido. Olha lá, ele violina o candle anterior e acaba dando start da venda, né? O que esse candle faz? Ele faz a negação, joga para dentro do movimento de novo. Então, probabilidade do próximo testar e continuar esse movimento. Galera, esse candle só tinha uma obrigação: romper o candle anterior. Ele rompe o candle anterior. Deu alvo aqui? Não, não deu alvo aqui. Então, a minha outra operação foi nesse candle aqui, ó. Que se ele... Na verdade, eu nem esperei teste aqui, tá? O teste aqui poderia ser só nesse rompimento do 18, e aí para ele jogar com alvo, pelo menos na mínima, do 19 aqui agora, tá? Porque ele está vindo daquele movimento, fez 50%, fez o rompimento e terminou fazendo um pullback, rompendo o candle anterior. Então ele pode testar esse rompimento e tentar romper fundo, beleza? Essa operação foi bem bacana, né? A gente pegou uma parcial grande aí, ó. Eu bati até um pouco mais embaixo aqui, consegui levar até aqui no fundo do 15. Então, 280 pontos aí foi de parcial. Ele fez o quê? Ele rompeu o candle 15. Então a gente aguarda, teve um rompimento.
e já teve uma negação. Se tem negação, se teve negação, a gente traça a nossa fibra e procura ver se está em alvo. E assim, de novo, galera, é- olha só como no mesmo dia se repetem vários padrões, né? Escorregou o back profundo, né? Escorregou o back profundo para o bem no 50. Tá negando o fundinho aqui? Tá, mas está no alvo. Então é a mesma situação que esse cara aqui. Ele pode violinar, buscar alvo, né? Nesses carinhas aqui, para tentar jogar o preço para baixo de novo, certo? Olha lá. E joga. Ele violina, busca o alvo. Agora o próximo pode dar continuidade, né? Não chegou a dar alvo nem no ponto de negação aqui ainda. Então ele pode dar continuidade desse movimento. O ideal é que rompa pelo menos agora o candle anterior, né? O 22 aí. Rompeu o fundo. Então, até então, continuidade. Ele vem cumprindo a máxima, mínima e 50%. Máxima, mínima 50%. Mínima 50%. Rompe, né? O que ele veio fazendo aqui para subir, agora ele está fazendo para descer, certo? Aqui esse não devolve, né? Ele dá continuidade no movimento, ele só testa o fundo rompido e joga para baixo ainda. Então a gente ainda continua acreditando na queda aí, né? Esse cara aqui, ele dá alvo lá embaixo nos 60 minutos, se eu não me engano era alguma das mínimas aqui nos 60 minutos, dessa região. Então a gente fica aí esperando, né? Porque querendo ou não, ele ainda está fazendo o quê? Confirmação do último rompimento, beleza? Aí. Acabou que ele fez o quê? Confirmou o rompimento, testou e rompeu. Então tivemos mais um rompimento. Esse cara aí, esse cara é perigoso, né? Porque ele confirma, novamente, né, o rompimento. Ele está em regiões aqui de fundo de alvo e ele é um cara, é o doji, né? É o cara da indecisão. Então, até então, ele pode ser sim uma confirmação de rompimento, tá? Obviamente, a gente não vai procurar uma venda nesse ponto, né? Principalmente quando forma esse cara. Para vender, o ideal é esperar ele fazer o quê? Violinar um desses lados aqui, né? Para ver se vai segurar essa indecisão aí em algum desses extremos do doji, né? Aí, ó. E aí esse cara pode ter confirmado alguma situação. Qual? A gente está debaixo do rompimento, ele confirmou, já violinou o doji, então pode dar uma venda no próximo candle. De repente, para tentar buscar quem? A mínima do doji, né? Ele até deu a venda, não deu o alvo, né? Fechou careca aí, não ganhou nem o ponto da negação desse carinha aqui, ó. Mais abaixo aqui. Então, assim, ele testou o rompimento e era para ter caído, né? Mas não caiu. Porém, fechou vermelho, o próximo pode completar o movimento, fazer verinadas e tentar voltar o movimento. Acho que não deu alvo, só confirmar aqui. Ele não chegou a bater na mínima do doji, mas tentou fazer o movimento contrário, né? Justamente porque esse não caiu, ele vem buscar e tenta subir. E aqui a gente tem um grande problema para esse cara, porque se era para subir, ele continua abaixo do rompimento. Então ele ainda está confirmando o rompimento. Então o próximo candle pode testar e pode tentar voltar, principalmente porque não tocou no alvo e ainda está abaixo do rompimento. Se ele tivesse negado, fechado para dentro, seria outra coisa, tá? E aí deu-se essa venda, né? Eu bati nesse candle aqui, ó. Quando ele voltou para onde? Para dentro do 24. Ele veio violinar todo mundo, o doji de novo, voltou para dentro do rompimento, venda. Alvo, na mínima. Desse cara aqui, né? E aí acabou que ele rompeu o candle anterior, o doji, rompeu todo mundo, né? Então o próximo a gente espera o quê? Teste, continuidade. Ele deu continuidade, fez o rompimento. Aqui acho que começou a escorregar, né? Ficou até chato. Vamos ver aqui.
Pode ter confirmado o rompimento. Aí aqui, galera, ó, teve negação, né? Rompeu o candle anterior. O normal, o que é que ele faça? Teste e tente jogar por 50%, né? Vamos ver qual é que é dele aí. Já negou o movimento de novo, jogou para dentro. Não deu alvo no 50 e não deu alvo aqui na mínima do 32. Vamos só ver aqui. Basicamente tem duas probabilidades, né? Ele está acima desses 50%. Então ele pode querer jogar para cima ou pode continuar o movimento aí de baixa, né? Não vejo como trabalhar esse candle aí. Ele botou abaixo do rompimento, porém está fazendo esse movimento aqui, ó. Melhor se fazer e esperar, né? Ele rompe, ele faz o movimento de alta, né? Rompe. Então aqui a gente pode esperar que o próximo tem que respeitar o rompimento e continuar pelo menos até os 50%. Aqui já ficou encardido, galera. Aqui é consolidação, né? Olha lá, ó. Rompeu, já devolveu, já jogou para baixo, já está no ponto das mínimas que ele deixou aqui. Então aqui pode violinar para baixo para subir, né? Ou pode subir já daqui porque está nas mínimas. Então aqui a gente entrou numa consolidação e não é aconselhável esperar, né? Operar. Aí, ó. Ele pode estar fazendo esse movimento aqui. Então ainda pode vir dar alvo nesse fundo aqui. Aconselho a fazer nada, né? É melhor esperar a violinada. Acabou que ele violinou o fundo, né? Rompeu o candle anterior. Mas, assim, a gente está nesse quadrado, né? Então a gente não pode esperar mais do que esses pontos aqui, ó, por enquanto. 39 já ameaça ir para baixo. Aí tem aqueles 50% bem ruins de se operar, né? Porque são 50% meio avulsos e está no meio de uma consolidação. Então, assim, não subiu, desce, não desceu, próximo sobe. É mais ou menos isso que eu fico imaginando nesses pontos aqui. Acredito que agora ele tenha dado alvo pelo menos nos 50%, né? Vamos ver. Ó, chegou nos 50%, encostou lá no doji. Então pode ser que agora ele ande aí, né? Tente andar para continuar esse movimento. Máximo, mínimo 50. Jogou para baixo, mas não rompeu o candle anterior. Bom, galera, acho que aqui deve ter ficado bem consolidado, né? Nem compensa ficar vendo muita coisa, ó. Nossa. Aí, ó, o segundo toque no 50, violinou. Agora desce, né? Veio pela segunda vez aqui, ó. Jogou topo duplo aqui, como é o melhor ponto de se operar, né? Principalmente nesse aqui, né? Nesse cara que confirmou. Confirmou a negação, violinou, fechou negativo, venda no 49. Aqui uma venda boa até o fundo, certo? É isso aí. Espero que ajudem aí na análise de vocês. Espero que todos tenham ido bem hoje. E até a próxima, pessoal.